poema e seus componentes, tá? Esses componentes aqui, a quem está se referindo ao poema, eles estão relacionados aos elementos que nós vamos encontrar dentro da estrutura textual, que é o poema, tá certo? Antes disso, antes de conhecer quais são esses componentes, ou melhor dizendo, esses elementos, a gente vai entender o que é um poema, qual a definição de um poema, e possivelmente também vamos entender qual a diferença entre poema e poesia. Que eu sei que ainda há pessoas que confundem muito essa definição entre poema e poesia, até mesmo acham que é a mesma coisa, tá? Mas aqui a gente vai entender direitinho qual é a diferença entre os dois. Vamos lá, esses aqui são os tópicos pelos quais a gente vai se guiar para conduzir a aula. O que é um poema, a diferença entre poema e poesia, a voz do poema, que é o eu lírico. A gente até comentou isso na aula passada. Hoje a gente vai entender com mais detalhes. Vamos estudar também sobre os versos, metrificação, expansão, rima, ritmo e os recursos sonoros, tá? Então, esses tópicos aqui estão relacionados aos componentes que vão compor a estrutura textual, que é o poema, certo? Por mais que tenha esses nomes que sejam um pouco complexos, aparentemente, quando vocês observarem a definição e a explicação deles, vocês vão entender que realmente assim não é esse bicho de sete cabeças, tá? A definição que é dada a eles é algo bem simples, certo? Vamos lá. Primeiramente, o que é um poema? O poema é um texto literário. Por que é um texto literário? Porque ele vai possuir múltiplas significações. Como assim, professora? Eu posso apresentar aqui um poema a vocês e pedir para que cada um escreva em seu caderno aquilo que você interpretou do poema. E cada um aqui pode apresentar uma interpretação diferente, certo? Vamos supor que o benefício de um texto literário, tá? Porque ele consegue permitir com que as pessoas elas tenham as suas próprias interpretações a respeito do texto que foi lido, tá? Agora, é claro, contanto que aquela interpretação esteja coerente com o conteúdo que está no texto. Não é porque cada um aqui pode ter a sua interpretação que você vai colocar qualquer coisa, dizer que entendeu algo que não tem nada a ver com o conteúdo que está no poema, certo? Mas aqui, se eu passar uma atividade, por exemplo, e essa atividade é sobre interpretação do poema, eu posso considerar diversas respostas aqui como correta, tá? Contanto que esteja relacionada com o conteúdo que está ali no texto. Ainda mais, ele é um texto literário que pode ser narrativo. Vocês já sabem, narrativo quando conta uma história, certo? Ele pode ser lírico. Como assim lírico? Quando o autor daquele poema, ele expressa os seus sentimentos e as suas emoções, tá? Esse é o significado de lírico. E além de narrativo e lírico, ele também pode ser dramático. No poema, que é um texto literário, a gente diz que esse tipo de gênero, que é o dramático, ele vai ser uma espécie de uma palavra representada. Ou seja, é o poema que vai ser representado através de uma encenação teatral, tá? Então, existem teatros, existem encenações que são também representações de poemas escritos, tá certo? É um tipo de gênero literário que está ligado, que está relacionado ao poema, ok? Então, nós vimos aqui que existem esses três tipos de gêneros que estão relacionados ao poema. O lírico é o mais comum de se encontrar, principalmente nos livros didáticos, certo? Não quer dizer que nós não vamos encontrar o narrativo e o dramático. Porém, o lírico ele é mais comum de ser encontrado, certo? Além desses gêneros, né, que estão relacionados ao poema, a gente também pode definir como um poema a estrutura textual. Nessa estrutura textual, vocês vão encontrar os versos, as estrofes, e também vão encontrar a rima, o ritmo, certo? A respeito desses versos,
eles possuem algumas definições, porque existem versos regulares, que são aqueles versos que possuem a mesma medida. Como assim a mesma medida? É justamente sobre aquele tópico que nós vimos, que é a metrificação, tá? Para não embaralhar muito a mente de vocês, a gente vai ver mais à frente realmente como se faz a metrificação de um verso, mas só para explicar o que está aqui. Além dos versos regulares, vocês também encontrarão os versos livres, que são aqueles versos que vão possuir medidas diferentes, por isso que eles são livres, tá? Eles não vão seguir um modelo fixo, uma medida fixa, tá certo? Cada um pode apresentar uma medida diferente. Quando isso ocorrer no poema, aqueles versos serão definidos e serão caracterizados como versos livres, certo? E além disso, eles também podem ser versos, deixa eu ver aqui, nós temos versos regulares, temos os versos livres e também temos os versos brancos, que são aqueles que vão possuir medidas, mas não necessariamente uma rima, tá? E já adianto a vocês que a rima é um elemento, é um componente do poema que não é obrigatório. Vocês podem encontrar poemas que não vai ter a rima. Eu ainda não entendi muito esses versos livres, regulares, e isso? Aquele que tem métrica. Isso. Sim, a gente vai entender com mais detalhes mais à frente, tá certo? Essa daqui não é uma explicação sobre cada um deles, eu só trouxe aqui uma síntese do que nós podemos definir como um poema, tá certo? Esses daqui são os elementos que fazem parte da estrutura textual do poema, tá bom? Mas mais à frente nós vamos ver com mais detalhes. Vamos lá, como eu disse a vocês, o poema como lírico, que é o mais comum de nós encontrarmos, é aquele em que no texto nós vamos perceber expressões de sentimentos e emoções, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que eu vou ler. É um poema muito conhecido de Vinícius de Moraes, que é o Soneto de Fidelidade, tá certo? De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tá? Então aqui nos versos do poema, versos são as linhas que compõem o poema, tá? Então quando nós nos referimos aos versos, estamos nos referindo às linhas, tá certo? E estrofe é o conjunto de versos. Então eu posso dizer que aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho outra estrofe, aqui outra e aqui outra, tá? Porque aqui eu tenho um grupo de versos, aqui eu tenho outro grupo de versos, aqui também e aqui também. Tá certo? Entendido? Então, claramente, aqui nesse poema, nós vemos que o autor, ele fez questão de expressar, de escrever a respeito dos seus sentimentos e também das suas emoções, tá certo? Quando nós conseguimos identificar essa característica, aí nós podemos dizer que, com certeza, nós estamos diante de um poema lírico, tá certo? Entenderam a definição de um poema lírico? Entenderam? Ok. Podemos prosseguir? Agora, a diferença entre poema e poesia. A diferença ela é bem simples, tá? Porque poema, como eu já disse a vocês, a definição do poema vai estar atrelada ou vai estar ligada, né, relacionada à estrutura textual. Então, aquilo que vai estruturar o texto, que é o poema. Como assim? Os versos, as estrofes,
Se eu tirar os versos e as estrofes, eu vou ter um poema? Não, porque tanto os versos quanto as estrofes, elas formam um poema. Elas estão ali estruturando o texto do poema. É como que nós quiséssemos construir uma casa, mas não temos nem o tijolo, nem o cimento, nem a areia, nem a brita. Como é que a casa vai ficar estruturada? Ela não vai ter estrutura sem esses componentes, tá certo? Então, da mesma forma, a gente pode dizer que funciona como um poema, porque sem os versos e sem as estrofes, nós não temos a estrutura de um poema, tá certo? Então, a definição que nós damos para um poema é essa. É a respeito da estrutura textual dela. O poema ele é identificado por causa disso, a sua estrutura textual. Agora, poesia, ela é definida por aquilo que está no texto, pelo conteúdo que está no texto, o assunto que está no texto. Todo texto precisa de um assunto, certo ou errado? Certo. Para a gente poder escrever um texto, a gente precisa primeiramente ter um tema, ter um assunto, saber do que vai ser falado. Então, quando a gente vai definir poesia, a gente define ela por isso, por aquilo que vai estar no texto, pelo conteúdo, pelo assunto do que está sendo falado ali. Se nós falamos que poema é a estrutura textual e poesia é o conteúdo que está no texto, logo dizemos que todo poema vai ter uma poesia dentro. Entendido? Sim. Dentro do poema nós vamos encontrar a poesia, que é o conteúdo, que é aquilo que vai estar sendo expressado ali. Correto? Entenderam a diferença? Sim. Certo. Voz do poema. A gente viu na aula passada que a voz do poema, ela pode ser definida como eu lírico ou eu poético. Tá certo? Normalmente, vocês vão encontrar a expressão eu lírico. Tá certo? Estão lembrados do que significa essa palavrinha lírico? Alguém poderia dizer? Lírico. Qual a palavrinha lírico? Não. Gente, eu expliquei aqui sobre o poema lírico. Por que o poema é caracterizado como lírico? Porque expressa sentimentos e emoções. Muito bem. Então a gente já sabe que o sentido, dessa expressão aqui, eu lírico, é que esse lírico se remete a uma expressão de sentimentos, correto? E esse eu aqui nos lembra uma pessoa. Eu. Primeira pessoa do singular, também conhecida como uma pessoa do discurso, quando vocês estão conjugando os verbos, tá? Então, se eu sei que aqui é uma pessoa e que aqui a palavrinha lírico está relacionada à expressão de sentimentos, logo eu posso afirmar que no poema o eu lírico vai ser aquela pessoa que vai expressar os sentimentos e as emoções. Tá bom? Então, essa é a definição que nós damos para o eu lírico. É a pessoa que vai estar expressando os sentimentos e as emoções. Tá bom? No poema, nunca devemos usar a expressão personagem, mas sim eu lírico ou eu poético. Tá bom? Como ele é uma pessoa, às vezes, tem pessoas que podem confundir e ali no poema dizer que ele tem personagem. Tá certo? Mas nós já vimos que no poema nós não temos personagens, tá certo? Vamos ter o eu lírico ou eu poético, tá bom? E assim como nós não podemos confundir ele como personagem, também não podemos confundir ele como o autor, tá? É como que fosse um indivíduo que o autor estivesse criando ali para falar sobre os seus próprios sentimentos. Quando normalmente em uma rede social eu quero criar uma página anônima para falar sobre coisas pessoais. Se eu crio uma página anônima é com o objetivo que as pessoas que estejam lendo aquilo que eu publiquei não saibam que fui eu que publiquei aquilo, correto? Então é como que no poema funcionasse dessa forma. Um exemplo, vamos supor que o autor Vinícius de Moraes, ele quer dizer que está se sentindo muito triste porque
frustrado por um falso amor. É só um exemplo, tá? E aí, no poema, ele não quer dizer que aquilo está acontecendo com ele. Então, o que é que ele faz? Ele cria um eu lírico, ele cria um indivíduo, coloca ali no poema, e ele começa a contar aquela história como se ela estivesse acontecendo com o eu lírico. Tá certo? Então, o eu lírico ele vai ser definido dessa forma. Entendido? Alguma dúvida? Versos. Eu já adiantei para vocês que versos são as linhas do poema, tá certo? Então, toda vez que você enxergar ali uma linha na estrofe, uma linha no poema, não diga que é uma linha, mas sim que ele é um verso, tá certo? Eu faço essa comparação entre verso e linha para ficar melhor a compreensão de vocês, tá bom? Existem 3 tipos de versos: os metrificados ou regulares, que são aqueles que possuem uma medida, tá bom? Além desses metrificados, vocês também observarão que existem os soltos ou brancos, que são aqueles que possuem medidas, mas não a rima, tá certo? Como eu já disse anteriormente, a rima não é um elemento obrigatório no poema, tá? Além disso, a gente também vai ter os versos livres, que são aqueles que possuem medidas diferentes em cada verso. Então, vamos supor que um verso pode apresentar 11 sílabas, outro verso pode apresentar 10, outro verso pode apresentar 5 sílabas, tá certo? São medidas diferentes, tá bom? Agora, o que é metrificação? Foi uma dúvida ali apresentada. Metrificação é o estudo da medida, tá certo? Ela é uma palavra derivada de métrica, tá? Métrica significa medida, tá bom? Então, a gente já sabe que métrica significa medida e metrificação está relacionada ao estudo da medida, tá certo? Então, toda vez que eu perguntar assim, qual é a métrica do poema, qual é a métrica das estrofes? Eu quero saber qual é a medida das estrofes, tá certo? Quando eu perguntar de forma relacionada aos versos, qual é a métrica dos versos, eu estou querendo saber quantas sílabas poéticas compõem aquele verso. Com base na quantidade das sílabas poéticas, vocês poderão dizer qual é a medida daquele verso, tá? Como assim sílabas poéticas? Como assim sílabas poéticas? Eu acredito que é o próximo slide. A gente vai observar isso, tá bom? Entendido sobre o que é metrificação? Foi tirada a dúvida? Sim. Ok. Metrificação, como medir os versos, tá? Para medir um verso, basta fazermos a separação das sílabas poéticas e logo depois contá-las para descobrir a medida do verso. Eu coloquei aqui, bem destacado para vocês. Nós não podemos confundir sílabas poéticas com sílabas gramaticais, tá? Vocês aprenderam desde o início sobre como fazer a separação gramatical das palavras, certo? Mas eu acredito que não aprenderam ainda sobre como fazer a separação poética das palavras. São coisas diferentes. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês sobre uma separação gramatical e uma separação poética, tá certo? Na separação gramatical e poética eu trouxe o mesmo verso, mas aqui vocês vão observar que existe uma diferença. O verso não sei se é fato ou se é fita, tá certo? Em uma possível separação gramatical, que nós separamos a palavra conforme nós a escrevemos. Então, não sei se é fato ou se é fita. Entenderam? Que nós separamos ela conforme nós a escrevemos, certo? Então, fazendo essa separação gramatical, nós teremos o resultado de 11 sílabas gramaticais, certo? Agora, quando a gente vai fazer a separação poética no mesmo verso, a gente vai entender que existem algumas diferenças, e são essas diferenças que vão nos guiar para fazer a separação correta. Primeira coisa, quando a última letra da palavra for uma vogal e essa vogal for átona,
e a próxima letra da palavra seguinte também for uma vogal, elas vão ficar em uma mesma sílaba. Como aqui, eu tenho não sei se é fato. Percebam que aqui na última letra da palavra eu tenho uma vogal. E a primeira letra da palavra seguinte também é uma vogal. Na separação gramatical, elas de fato ficam como se fossem duas sílabas diferentes. Mas na separação poética, elas vão ficar em uma única sílaba. Elas não vão se separar. Essa é a primeira regrinha. A segunda regrinha é que na separação poética nós não vamos contar a sílaba átona. A contagem dessas sílabas poéticas será feita apenas até a última sílaba tônica. Última sílaba tônica, vocês sabem a que se refere? O tom que tem mais grave. Quando a gente pronuncia com mais força, né? Normalmente nós dizemos assim, tá? E a átona é aquela sílaba mais fraca. Tônica é a mais forte, tá certo? Então aqui, a última palavrinha do verso é fita. Nessa palavrinha, qual é a sílaba tônica? Tá? Fi. Fi. Quando eu chamo a palavra fita, qual é a sílaba que eu pronuncio com mais força? Fi. Então, se é a sílaba que eu pronuncio com mais força, logo ela é a sílaba tônica, tá certo? Então, na contagem das sílabas poéticas, eu só vou fazer essa contagem até a última sílaba tônica, que no caso é até o fi, tá? A sílaba átona, eu ignoro. Ela não entra na minha contagem, por isso que eu deixei ela de vermelho, que era como que ela fosse excluída ali, tá certo? Então aqui contando, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas. Então essa é a medida do verso. Ele possui 7 sílabas poéticas, tá certo? Cada medida ela vai possuir um nome. Tá certo? Então, se ela tem 7 sílabas poéticas, ela vai receber uma classificação por isso. Tá certo? Quando eu perguntar qual é a medida do verso, você vai colocar ali o nome que é referente à quantidade de sílabas poéticas que o verso vai ter. Esses nomes, eu acredito que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, aqui a mesma coisa que eu disse a vocês, eu coloquei aqui, tá? Sobre a explicação dessas vogais e da sílaba átona. Eu deixei com mais detalhes nos próximos slides, então eu já vou passar aqui. Nunca é levado em consideração a sílaba átona, que é aquela mais fraca. Por isso, só devemos contar até a última sílaba tônica. Aqui eu trouxe um exemplo de uma estrofe, tá? Trecho do poema dos olhos da amada. Ó minha amada, que olhos os teus são cais noturnos cheios de adeus. Amada, qual é a sílaba tônica? A última sílaba tônica da palavra. Amada. Ma é a sílaba tônica. Então o dá não é levado em consideração na hora da contagem. Por isso que eu deixei ele de preto. Noturnos, qual é a última sílaba tônica? Tu. É o tu, a última sílaba tônica da palavra. O nus não é levado em consideração, por isso que eu também deixei ele de preto, tá? Aqui eu já fiz a separação poética. Ó minha amar, veja que o dá não entra ali na separação poética, certo? Que os olhos os teus são cais noturnos. Veja que o nus também não entra ali na separação poética. Cheios de adeus. Então essa sílaba átona não conta. Não conta. Quando você for contar a quantidade de sílabas poéticas que existem no verso, você só vai contar até a última sílaba tônica. A átona você desconsidera, tá certo? E percebam que, como eu disse a vocês, a respeito da vogal, ó, quando a última letrinha da palavra for uma vogal e a letra da palavra seguinte também for uma vogal, elas ficam em uma única sílaba. Começar, né? Isso. Eu acredito que é agora. Ó.
Não, é no próximo slide. Esse aqui já é outra explicação. Na presença de sílabas com RR ou SS, que são dígrafos, tá certo? Não se separam os dígrafos na contagem das sílabas poéticas. Na separação gramatical, nós separamos os dígrafos? Eu tenho aqui a palavra carro. Eu tenho a presença de um dígrafo. Como é que eu separo essa palavra? Carro. Como é que ela fica? Assim? Carro. Assim? É. E a próxima sílaba? Ó. Então quer dizer que eu separo os dígrafos Sim. na separação gramatical, certo? Mas na poética eles não se separam. Não. Na separação gramatical vocês aprenderam que se separam os dígrafos. Mas na separação poética eles não vão se separar. Tanto é que é uma das regrinhas, tá certo? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. Eu tenho aqui a presença do dígrafo SS, tá certo? Aqui na separação poética, vocês podem perceber que o SSE não está presente ali na separação poética. Por quê? Quem poderia me dizer? Porque ele é uma sílaba átona. Átona, muito bem. Porque ele é uma sílaba átona, por isso que não está ali presente na separação Eu poética. tenho uma dúvida. Se é separado e assim, quando você vai separar, quando você vai fazer a separação gramatical, aí não vai o S junto com o tais. É. Na poética não. Não? Não, na poética o dígrafo não vai se separar. Por isso que eles ficaram em uma única sílaba. Tá bom? Entendi. Por ficar em uma única sílaba, ele não foi levado ali em consideração na hora da contagem poética, porque é uma sílaba átona. Gritasse. Veja que a sílaba tônica, a última sílaba tônica dessa palavra é o K. Por isso que só foi contada até o K. Ok? A respeito dessa vogal átona que eu disse a vocês, se uma sílaba poética terminar em vogal átona, veja, sílaba poética terminada em vogal átona, ou seja, uma vogal que é mais fraca, tá bom? E a sílaba seguinte iniciasse em vogal, ou não necessariamente uma vogal, mas sim com a letra H, tá? Que não possua som ali na sílaba, eles vão ficar em uma mesma sílaba na hora da separação. Então aqui eu tenho a sílaba poética que é terminada em uma vogal átona e a palavra seguinte também vai ser iniciada por uma vogal. Então na minha separação sílaba vamos lá. Temos uma aula, então vamos correr aqui, tá? Vamos lá. Aqui eu expliquei para vocês a respeito delas ficarem em uma única sílaba. Começou a gravar aí? Sim. Aqui eu expliquei para vocês sobre ficar em uma única sílaba, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. Eu tenho a minha sílaba poética que é terminada em uma vogal átona e tem uma palavra seguinte que também é iniciada por uma vogal. Então na separação eles vão ficar aqui com uma única sílaba. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Certo? Então existe essa diferença na separação poética. Por isso que a gente não pode confundir, tá bom? Vamos lá. Eu já disse a vocês que cada contagem das sílabas poéticas vai ter uma classificação para medida. Então, essas classificações aqui são correspondentes, são relacionadas às medidas que nós vamos dar aos versos, tá bom? Então, se no meu verso tiver apenas uma sílaba, esse verso vai ter a medida de uma monossílaba. Se ele tiver duas sílabas, se ele tiver três sílabas, se ele tiver quatro sílabas, se ele tiver cinco sílabas, ou, vamos lá pessoal, se ele tiver 6 sílabas,
Se ele tiver 7 sílabas, Heterossílabo. ou se ele tiver 8 sílabas, Ocassílabo. se ele tiver 9 sílabas, Enassílabo. se ele tiver 10 sílabas, Decassílabo. se ele tiver 11 sílabas, Endecassílabo. se ele tiver 12 sílabas, Dodecassílabo. ou Verso alexandrino. e se aqueles versos não seguirem uma regra? Verso livre, que a gente já viu que existe esse tipo, né? Que são aqueles versos que não possuem uma medida fixa, tá bom? Aí eles serão classificados como versos livres. Entendido? Então quer dizer que, deixa eu ver. Pronto. Façam aí a contagem de sílabas poéticas aqui desse verso. Tem quantas sílabas poéticas aqui no primeiro verso? 3. Tem 3? 4. Tem 4. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Se esse verso tem 4 sílabas poéticas, ele vai ser classificado como o quê? Tetrassílabo. Tetrassílabo. Então, tetrassílabo vai ser a medida que aquele verso vai ter, tá? A medida dele é de um tetrassílabo porque ele possui 4 sílabas poéticas. Entendido? Vamos lá. Prosseguindo. A gente viu a respeito da medida dos versos. Agora, a respeito da medida das estrofes. É um pouco mais simples. Por que é um pouco mais simples? Porque nas estrofes a gente não vai precisar fazer essa separação poética, tá? Basta apenas contarmos a quantidade de versos que vai ter naquela estrofe, tá bom? Como eu já disse aqui, eu já expliquei a vocês, né, que os versos são as linhas do poema, são as linhas da estrofe, ok? Então aqui eu tenho uma linha, tenho 2, tenho 3, tenho 4 linhas. Logo, eu digo que essa estrofe tem quantos versos? 4 versos, pessoal. Se ele tem 4 linhas, ele tem 4 versos, tá certo? Se ele possui 4 versos, a classificação que eu vou dar a essa estrofe, a medida, vai ser de um quarteto, tá? Essa estrofe vai ser classificada como um quarteto porque ele possui 4 versos, tá certo? Aqui vocês terão mais outras classificações. Fiquem tranquilos, porque isso a gente vai estimular, né, com a prática, tá bom? Então a gente vai trazer muita prática para vocês saberem classificar com menos dificuldade, tá bom? Vejam só, se a estrofe tiver um verso, ela vai ser classificada como o quê? Monóstico. Se ela tiver 2 versos, Dístico ou parelha. Se ela tiver 3 versos, trístico. Se ela tiver 4 versos, se ela tiver 5 versos, ela vai ser classificada como quinteto ou pentástico. Se ela tiver 6 versos, sexteto ou hexático. 7 versos, septia, epiteto ou epitático, tá? Quando essas medidas vierem com esses 3 tipos de definições de classificações, não quer dizer que na hora de colocar a medida ali daquela estrofe, você vai ter que colocar esses 3 nomes, tá? Aqui são apenas opções que você tem de poder dizer que naquela estrofe tem 5 versos, tá bom? Então você pode colocar um desses 3 tipos aqui que eu vou considerar como correto. Entendido? Se na estrofe tiver 8 versos, ele vai ser classificado como octástico. 9 versos, Nona. 10 versos, Décima. 11 ou mais versos, Irregular. Entendido? Sim. A gente pode comparar um verso ao quê?
bem, tá? Então eu sei que os versos são as linhas que estão ali no poema. Para poder medir uma estrofe, eu vou apenas contar os versos que estão na estrofe, tá certo? Se em uma estrofe tiver um verso apenas, eu vou dizer que a medida daquela estrofe é monóstico. Se naquela estrofe tiver 3 versos, eu vou dizer que a medida daquela estrofe é um terceto ou trístico, tá certo? E por aí vai. Entendido? Vamos lá ver se vocês conseguiram compreender. Quantos versos tem nessa estrofe? 4 versos, tá? Se essa estrofe possui 4 versos, qual é a medida que nós damos a ele? Quarteto. Não vai ser mesmo. Quarteto, pois possui 4 versos, tá? Então, até aí tudo tranquilo? Vocês conseguiram compreender o assunto? Outra definição aqui muito importante, excansão, tá? Por mais que soe com uma palavra complexa, a definição que nós damos a ela é um pouco simples, tá certo? Por quê? Excansão é simplesmente o ato de contar a quantidade de sílabas poéticas ou a quantidade de versos que estão na estrofe. Então, se na estrofe tem essa quantidade de versos aqui, a partir do momento que eu digo que ela tem 4 versos, eu já estou realizando a excansão, porque eu contei a quantidade de versos, tá certo? Mas se por um acaso naquele verso tiver 4 sílabas poéticas e eu contar e dizer que ela tem 4 sílabas poéticas, eu já estou realizando a excansão. Entendido? Excansão é simplesmente o ato de contar. Quando eu conto as sílabas poéticas e quando eu conto os versos, a quantidade de versos, eu estou realizando a excansão, tá? E eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam que não há metrificação, ou seja, nós não podemos medir um verso ou uma estrofe sem antes realizar a excansão. Porque como é que eu vou dar a medida a um verso sem antes contar as sílabas poéticas que tem nele? Ou como é que eu vou dar a medida de uma estrofe se antes contar a quantidade de versos que tem nele? Então, a metrificação é só a gente... Medir, dá o nome da medida. Dá o nome da medida. Aí a excansão é tipo a gente contar Isso. as sílabas. Muito bem. Todos conseguiram também compreender? Sim. Então não existe metrificação sem excansão, tá? Eles estão ligados, estão juntinhos um ao lado do outro, ok? Rima. Agora com a rima vocês teriam que ter um pouquinho de paciência, tá certo? Porque aqui a gente já vai ver as classificações das rimas, tá? Antes de tudo, vamos entender o que é uma rima, tá? A rima acontece quando existe uma semelhança de sons entre palavras ou entre sílabas, ok? Então, quando ali em uma estrofe eu identifico uma semelhança de sons presentes nos versos, eu posso dizer que ali tem uma rima, tá certo? Agora lembre-se que a rima não é obrigatório ter em um poema, tá? Não é um elemento obrigatório do poema, tá certo? Mas se por um acaso tiver rima ali, a gente tem que saber como que se classifica ela, né? Então vamos lá. A rima acontece quando há semelhança de sons entre palavras, isso eu já expliquei a vocês. Trouxe aqui um exemplo de um trecho de um poema, Cristo de bronze, de Cruz e Souza, tá? Ó Cristos de ouro, de marfim, de prata, Cristos ideais, serenos, luminosos, ensanguentados, Cristos dolorosos, cuja cabeça a dor e a luz retrata. Conseguiram identificar alguma semelhança aí de sons? Sim, tanto é que eu disse aqui para vocês, tá? Prata possui uma semelhança de som com retrata. E luminosos possuem uma semelhança de sons com dolorosos, tá? Então são essas semelhanças de sons que está garantindo a rima nesses versos, tá? Prata está
rimando com retrata e luminosos está rimando com dolorosos. Tudo isso por causa da semelhança de sons que eles possuem, tá bom? Já entendemos o que é uma rima, agora vamos para as classificações, tá certo? Quanto à posição, tá? Nós temos alguns tipos de classificações nas rimas. Quanto à posição, quanto à fonética e quanto ao valor, tá certo? São muitas classificações, mas não fiquem apavorizados, tá? Porque nós vamos ver com calma. E se possivelmente surgir alguma dúvida, também não fiquem preocupados, porque nós iremos nos ajudar, tá certo? Quanto à posição, se a rima estiver ali presente de forma interna, tá certo? Interna, vocês entendem que é no meio da palavra, né? Interna, aquilo que está dentro, tá bom? Quando é uma palavra, aquilo que está no meio da palavra. Já serena desde a tarde, já não arde o sol formoso. Vem saudoso, brando o vento, doce alento respirar. Olhos, olhos de boi pendidos vertem, prantos por quem se foi, ouvidos ouvem, calam, crepes enlutam as janelas, fundas ouriças escutam seus gemidos. Vejam que aqui, essas sílabas que eu destaquei, são as que possuem uma semelhança de sons entre si, e todas elas estão localizadas no meio da palavra, tá certo? Por esse fato, a rima, ela é classificada como uma rima interna, tá bom? Porque a semelhança de sons está presente dentro da palavra, no meio da palavra, tá bom? Se existe uma rima interna, também existe uma rima externa. A externa é aquela que vai estar lá no finalzinho da palavra, tá? Então aqui eu tenho em cada verso a última palavra. E em cada palavra eu vou ter uma sílaba que vai possuir uma semelhança de sons, tá certo? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferido que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatende sem doer. Então vejam que a rima está aqui, ó, nas últimas palavrinhas, tá certo? Se está nas últimas palavrinhas, a rima ela é externa, ok? Ela também pode ser classificada como uma rima cruzada ou alternada, tá certo? Para identificar, ou para identificar, melhor dizendo, esse tipo de rima, a gente vai usar esse esquema aqui. AB, AB, tá certo? Como ela é alternada, ela vai ficar assim. AB, AB. AB, ok? E ela acontece quando eu tenho o meu primeiro verso rimando com o terceiro verso. E o meu segundo verso rimando com o meu quarto verso. Por isso que elas são alternadas, tá certo? Porque ela vai seguir essa alternância de um em um verso, tá bom? Eu tenho aqui a última palavrinha do primeiro verso rimando com a última palavrinha do terceiro verso. E assim também acontece com o segundo verso e com o quarto verso, tá certo? Entendido? Emparelhadas. A gente já viu que a alternada ela vai seguir o esquema de AB, AB. A emparelhada ela vai seguir o esquema de BB, tá certo? Por que BB? Porque elas vão, a rima, né, no caso, vai estar presente no segundo e no terceiro verso. Quando a rima estiver presente ali naquela estrofe, apenas no segundo e no terceiro verso, aí eu vou ter uma rima emparelhada. Aí para identificar ou para dizer, né, mostrar que ali realmente o tipo da rima é uma emparelhada, eu vou usar esse esquema aqui de BB. Simples, tá certo? Decidir o BB, lembra desse esquema. Se eu tenho o esquema BB, eu também vou ter o esquema AA, tá certo? Esse esquema AA, ele vem para identificar que o tipo daquela rima é uma interpolada, tá certo? Por que interpolada? Porque nela vai existir um intervalo de 2 versos, entre os dois de rima igual, tá bom? Então aqui,
eu tenho um intervalo desses dois versos que estão dentro dessas rimas aqui iguais. Ô, tia, então também dentro de um verso pode ter o esquema A e o esquema BB. BB. No esquema A, você vai observar se o primeiro verso ele está rimando com o quarto. Se apenas a rima estiver presente entre o primeiro e o quarto verso, então eu posso dizer que aqui eu tenho um esquema A, tá certo? Ela é interpolada, eu até coloquei aqui entre parênteses para que vocês consigam compreender melhor. Ela é interpolada porque nela vai ter um intervalo de dois versos, um intervalo de dois versos, entre dois de rima igual. Entendido? Sim. Misturados. Por que misturado? Obviamente porque vai ter uma mistura de rimas. Como a gente viu que nas estrofes e também nos versos existem aqueles que não seguem uma medida igual, tá? Tem versos livres, né, que vão possuir várias medidas. Aqui a gente também vai ter esse esquema de rimas misturadas, que elas não vão seguir ali uma linha de raciocínio, não vão seguir uma regra, tá? Elas podem possuir vários tipos de rimas em uma só estrofe, em um só poema. Quando isso acontece, a classificação que nós damos a ela é de uma rima misturada, tá bom? Quanto à posição, chama-se de rima agudas aquelas que ocorrem entre palavras oxítonas ou monossílabas tônicas, tá? Monossílabas nos remete a uma única sílaba, tá? E tônica aquela que é forte, ou seja, aqui eu tenho uma sílaba forte, tá bom? Por ser oxítona, a gente pode dizer que é a última sílaba da palavra, correto? Correto? Então aqui eu tenho no segundo e no terceiro verso a palavra nil e a palavra febril, tá certo? A rima presente nesses dois versos está acontecendo justamente nessas monossílabas tônicas que eu destaquei para vocês, tá certo? Justamente por esse fato, eu digo que o tipo de rima aqui presente se chama agudas, tá certo? Porque ela ocorre entre palavras oxítonas. E as graves, se eu tenho as palavras oxítonas, eu botei as palavras paroxítonas, tá certo? Que vão ocorrer na penúltima sílaba da palavra, tá bom? Então eu tenho aqui, ó cristos de ouro, de marfim, de prata, cristos ideais, serenos, luminosos, ensanguentados, cristos dolorosos, cuja cabeça a dor e a luz retrata, tá certo? Então aqui a rima está presente nessas palavras paroxítonas. Se está presente nas palavras paroxítonas, eu digo que o tipo da rima é grave, tá bom? A gente já viu a classificação das rimas quanto à posição. Agora, quanto ao valor, a gente vai ter as classificações de pobre e de ricas, tá certo? Pobres. Pobres e Desigualdade. Por que existe essa classificação de rimas pobres? Ela está ligada justamente à classe gramatical, tá? Então, quando a rima acontece entre palavras de uma única classe gramatical, a gente vai dizer que a rima que está presente ali é uma rima pobre, porque ela só possui uma classe gramatical. Como vocês podem ver aqui, a rima está presente nas palavras luminosos e dolorosos. Ambas são classificadas como adjetivos. Elas só possuem uma classe gramatical. Então é justamente por isso que elas são classificadas como rimas pobres. Correto? Como eu já disse a vocês, além das pobres, também vamos ter as ricas. Tá certo? Ricas por quê? As rimas vão estar presentes em palavras que vão possuir classes gramaticais diferentes. Então, aqui no exemplo, eu tenho um substantivo e tenho um adjetivo. E aqui eu tenho um verbo. Então, a rima, né, que está presente nesses versos, a gente pode encontrar ela justamente nessas palavras
que estão representando classes gramaticais diferentes. Nós observamos aqui 3 tipos de classes gramaticais, tá certo? Então, se ela tem mais de um tipo de classe gramatical, ela já deixa de ser pobre e passa a ser rica. Compreendido? Outra, as rimas raras ocorrem entre palavras de difícil rima, já que não existem muitas parecidas com elas, tá? Então nós temos aqui vírus e papiros, tá? É como que o autor ele fosse procurar lá no dicionário alguma palavra que pudesse rimar com vírus. Aí ele encontrou papiros, porque a última sílaba, né, é o que está garantindo essa rima entre as palavras. Aí ele viu que se encaixa ali no conteúdo e colocou. Por isso que ela é uma rima rara, porque não existem muitas parecidas com elas. Nada, papiro. É aquele personagem. Papiros é uma folha. É uma folha indígena, tá certo? Vamos lá. Preciosas. As rimas preciosas apresentam um caráter forçado, artificial. Ou seja, como que o autor ele não estivesse encontrando de forma alguma nenhuma palavra que pudesse rimar. Então ele vai forçar aquela rima. Como vocês podem ver aqui nessa estrofe. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Então, a rima que foi forçada aqui, que no caso ela possui o valor de preciosa, ocorreu justamente entre essas duas palavras. Porque o autor, ele forçou. Agora a gente já viu sobre as classificações das rimas. Vamos compreender o que é ritmo, tá certo? Para que não haja essa confusão também na mente de vocês sobre rima e ritmo. O ritmo é a melodia do verso, tá? Trata-se de um elemento muito importante, produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Dizemos que é uma melodia quando se tem uma sequência de sons, tá? Aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Vocês já ouviram alguma música que não possui melodia? Sei lá. Não. Eu nunca ouvi uma música que não possui melodia, né? Essa melodia é o que garante o ritmo daquela música. É o que garante que nós fiquemos ouvindo aquela música por mais tempo, porque se torna agradável aos nossos ouvidos, tá certo? Então o ritmo é justamente essa sequência de sons que ocorre no poema. Vejam só, eu vou recitar para vocês esse poema aqui. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Existe uma sequência de sons? Sim. Sim. Se existe uma sequência de sons, eu sei que ali há uma melodia. Então, se tem melodia, eu posso dizer que tem ritmo naquele poema. Correto? Agora a gente já viu, né, praticamente quase todos os elementos, os componentes que fazem parte da estrutura textual do poema. Nós vamos observar agora sobre os recursos sonoros, não só sonoros, né? Vamos generalizar, vamos utilizar recursos formais, tá bom? Os recursos formais, um dos tipos que nós temos é a literação, tá? O objetivo de um autor utilizar esses recursos formais no poema é de justamente abrilhantar aquela estrutura textual, garantir o ritmo, garantir a rima, tá certo? Muitos desses elementos são garantidos a partir desses recursos, tá bom? Então, o que significa a literação? A literação ela consiste na repetição de um mesmo fonema consonantal, tá certo? O que é fonema, pessoal? Vocês estão lembrados? E aí? O que é fonema? O que significa fonema? São pequenas. Não, aí são os
Preste atenção. Preste atenção. Fonema consonantal, ou seja, a literação é a repetição de um mesmo som de consoantes. Observem aqui esse verso. Tantas caras tristes. Quais são os fonemas consonantais que mais se repetem? Não, fonemas, som. T e o S. T e S. Então observem aqui que o T se repete 4 vezes e o S se repete também 4 vezes. Se existe essa repetição de consoantes, tá? Eu posso dizer que o recurso utilizado ali foi de aliteração, porque as consoantes se repetiram, correto? Se a gente está vendo sobre a repetição das consoantes, também podemos dizer que existe uma repetição de vogais, tá? Para essa repetição de vogais, nós classificamos ela como assonância. Observem aqui. A assonância consiste na repetição de um mesmo fonema vocálico. Então, quando tem uma vogal que está ali se repetindo com frequência naquele verso, ou naquela estrofe, naquele poema, tá bom? Eu trouxe para vocês o mesmo verso. Tantas caras tristes. Qual foi a vogal que mais se repetiu? A. Então, pelo fato dessa vogal estar se repetindo, eu posso dizer que nesse mesmo verso existe mais um recurso utilizado que foi a assonância. Então ali a literação, né, é sobre o que tem mais fonema consonantal. Isso. E a assonância é o que tem mais Fonemas vocálicos. Isso, correto. Ou seja, quando eu tenho a repetição de uma mesma consoante, eu digo que ali o recurso utilizado foi a aliteração, tá bom? E quando eu tenho a repetição de uma mesma vogal, eu posso dizer que ali o recurso utilizado foi a assonância, tá bom? Outros 2 recursos utilizados, eu vou ter aqui o paralelismo, tá? Paralelismo acontece quando na sequência de versos ou parte de versos iguais ou com poucas alterações. Então, quando eu tenho a repetição de um mesmo verso, por exemplo, no poema que nós lemos sobre tem gente com fome. Vocês estão lembrados que em uma estrofe houve a repetição de um mesmo verso? Tem gente com fome? Então ali o recurso utilizado foi o paralelismo, porque houve a repetição de tem gente com fome, que é um verso. Ele se repetiu em uma mesma estrofe por 3 vezes. Então, se houve essa repetição de um mesmo verso, o recurso utilizado foi o paralelismo. Ou se porventura o autor repetiu apenas uma parte do verso e alterou pouca coisa dele, também ocorreu um paralelismo. Como esse daqui. De novo a dizer, de novo a correr. Veja que houve a repetição apenas da primeira parte. A alteração ocorreu apenas na partezinha final do verso, tá? Então houve pouca alteração aqui. Logo, o recurso utilizado foi o paralelismo, tá bom? Aqui também. Houve a repetição de em algum e em algum, e apenas essa última palavra aqui foi alterada, tá bom? Ou seja, houve pouca alteração, correto? Da mesma forma, ali a onomatopeia. Onomatopeia, eu acredito que vocês são mais familiarizados. Quem aí pode me explicar o que seria uma onomatopeia? São sons. Sons. São objetos. Sim. Acontece quando nós reproduzimos por escrita sons de objetos, sons de pessoas, sons de animais, sons de fenômenos da natureza, tá certo? Então, quando nós reproduzimos esses sons pela escrita, nós estamos utilizando ali uma onomatopeia. Por exemplo, quando eu vou pedir silêncio a vocês, geralmente eu digo como? Então, quando eu reproduzo esse som através da escrita, eu estou utilizando uma onomatopeia. Trouxe ali 3 exemplos para vocês.
Primeiro exemplo, som do relógio, tic-tac. Então, quando a gente reproduz esse som do relógio pelo escrito, eu estou utilizando a onomatopeia, tá? Esse recurso, ele é muito encontrado em quadrinhos, tá? Quem aqui gosta de ler quadrinhos? Acho que Lucas. gosta, né? Eu também. Mangá, mas em mangá também. Vocês já observaram que a onomatopeia está muito presente, né? Sim. Então, além do som do relógio, também trouxe aqui som do choro, som de dor. Apenas 3 exemplos, né? Para relembrar vocês, porque eu sei que vocês já sabem, tá certo? Entendido até aí? Alguma dúvida?